a sua força começa a te atrapalhar. Você já percebeu que uma característica sua pode ser ao mesmo tempo uma das suas maiores forças e uma das coisas que mais te atrapalham? A coragem pode se transformar em impulsividade. A liderança pode virar necessidade de controle. A independência pode fazer você acreditar que não precisa de ninguém. E quando a determinação passa do ponto, pode fazer você continuar insistindo em algo que já deveria ter deixado para trás. E é exatamente sobre isso que nós vamos conversar hoje. No vídeo de hoje, da série que é Pós, a série dos arquétipos de sucesso, nós vamos falar um pouquinho do lado sombra desses arquétipos. Porque conhecer um arquétipo não significa apenas descobrir os seus pontos fortes. Significa também perceber quando aquela força começa a ocupar espaço demais. E talvez essa seja uma das partes mais importantes do processo de autoconhecimento. Entender que o problema não está necessariamente na característica que você possui, mas sim está no excesso dela. E o que é o lado sombra? Quando falamos em arquétipos, normalmente pensamos nas características positivas. A mulher estrategista, a mulher líder, ou homem também. O ser criativo, determinado, o que cuida, o que conquista. Mas todo arquétipo possui também uma possibilidade de desequilíbrio. E é aquilo que podemos chamar de lado sombra. A sombra, ela não significa que você tenha uma característica ruim. Ela significa que uma característica que funciona muito bem em determinadas situações pode começar a funcionar contra você quando utilizada de maneira exagerada ou inconsciente. Pense em uma pessoa extremamente determinada. A determinação pode ajudá-la a construir um negócio, a superar dificuldades e não desistir diante dos obstáculos. Mas, se essa determinação se transforma em incapacidade de mudar de rota, ela deixa de ser uma força. Ela passa a ser rigidez. Conseguem perceber a diferença? A característica continua sendo a mesma. O que mudou foi a maneira como ela está sendo utilizada. E quando a força passa do ponto? Esse é um dos pontos que eu quero que você observe em si mesmo. Porque muitas vezes nós não percebemos que estamos vivendo a sombra de uma característica, justamente porque acreditamos estar fazendo algo positivo. Você diz, eu sou determinada, eu sou independente, eu sou exigente porque quero qualidade, eu gosto de fazer tudo bem feito, eu assumo a responsabilidade porque ninguém faz como eu. Parece positivo, mas muitas vezes realmente é. Mas faço uma pergunta. Essa característica está me ajudando ou está me prendendo? E essa pergunta muda tudo. Porque você começa a perceber que não precisa abandonar a sua força.
Você precisa aprender a conduzi-la. A liderança, ela não precisa desaparecer. Ela precisa deixar espaço para a colaboração. A independência não precisa desaparecer. Ela precisa permitir que você também receba. A ambição não precisa desaparecer. Ela precisa estar acompanhada de consciência. A sensibilidade não precisa desaparecer. Ela precisa deixar de controlar todas as suas decisões. A sombra aparece quando aquilo que deveria ser uma ferramenta começa a controlar você. Trazer para vocês agora alguns exemplos de sombra, algumas situações práticas. A liderança é maravilhosa. Ela ajuda você a tomar decisões, a assumir responsabilidades e conduzir pessoas. Mas, quando está em desequilíbrio, pode surgir a necessidade de controlar tudo. Você começa a pensar: e se eu não fizer? Não será bem feito. E se eu não acompanhar? Vai dar errado. Eu preciso resolver tudo. E sem perceber, você deixa de liderar e começa a controlar. A guerreira, ela representa a força, a coragem, a ação e capacidade de enfrentar desafios. Mas sua sombra pode aparecer quando você acredita que precisa lutar o tempo inteiro. Tudo vira batalha. Tudo precisa ser conquistado. Descansar parece fraqueza. Pedir ajuda parece incapacidade. E você pode acabar vivendo em estado permanente de luta. Mas nem toda situação precisa ser enfrentada. Às vezes, a verdadeira força está em saber quando recuar. Outro exemplo é a rainha. A rainha, ela traz presença, autoridade, autoestima e poder pessoal. Mas sua sombra pode aparecer quando a autoridade se transforma em superioridade. Quando você precisa provar que sabe mais. Quando sente dificuldade de admitir um erro. Quando começa a acreditar que demonstrar vulnerabilidade diminui a sua força. A verdadeira autoridade, ela não precisa ser provada o tempo inteiro. A criadora. A criatividade pode ser uma força enorme, mas a sua sombra pode aparecer na dispersão. Muitas ideias, muitos projetos, muitos começos, mas poucas conclusões. A pessoa, ela começa a acreditar que precisa seguir cada nova inspiração. Mas criatividade também precisa de estrutura. A cuidadora. Cuidar é uma qualidade linda. Mas quando cuidar vira necessidade de ser necessária, você pode começar a colocar todo mundo antes de você. E depois sentir que ninguém reconhece tudo que você faz. E neste caso, o problema não é cuidar, é esquecer de si mesma enquanto cuida dos outros. Ok.
Entendi o lado sombra de alguns arquétipos. Mas como identificar a sua sombra? Agora eu quero propor para você um pequeno exercício. Pense em uma característica sua que as pessoas costumam elogiar. Pode ser: você é muito forte, você é muito responsável, você é muito independente, você é muito inteligente, você é muito organizada, você é muito determinada. Agora pergunte: qual seria o excesso dessa característica? Se você é muito responsável, talvez assuma responsabilidades que não são suas. Se é muito independente, talvez seja dificuldade de pedir ajuda. Se é muito organizada, talvez tenha dificuldade de lidar com imprevistos. Se é muito determinada, talvez tenha dificuldade de resistir quando desistir seria uma decisão inteligente. Se é muito forte, talvez não permita que ninguém perceba quando você precisa de apoio. Perceba que a sombra muitas vezes está escondida dentro da própria qualidade. E isso é muito interessante, porque você não precisa destruir uma parte de você. Você precisa aprender a equilibrá-la. Lembre-se que a sombra não é a sua inimiga. E eu quero que você guarde isso. Sua sombra não é a sua inimiga. Ela pode ser uma informação. Ela mostra onde determinada característica está pedindo consciência. E se você perceber que está tentando controlar tudo, talvez exista uma necessidade de confiança. Se percebe que está tudo, que você está sempre lutando, talvez exista uma dificuldade de descansar. Se percebe que está cuidando de todos e esquecendo de você, talvez seja a hora de estabelecer limites. Se percebe que começa muitos projetos e não termina, talvez precise de estrutura. A sombra, ela pode mostrar exatamente onde a sua força precisa amadurecer. E talvez essa seja uma das maiores diferenças entre simplesmente usar um arquétipo e simplesmente vivenciá-lo. Você não está criando um personagem. Você está aprendendo a utilizar conscientemente determinadas características, de acordo com o momento em que está vivendo. Então, antes de escolher o próximo arquétipo, antes de pensar, eu quero ser mais poderosa, eu quero ser mais determinada, eu quero ser mais líder, pergunte primeiro: eu já tenho essa característica em mim? E se tenho, como ela está funcionando hoje? Ela está me fortalecendo ou está começando a me limitar? Porque talvez você não precise adquirir uma nova força. Talvez precise aprender a equilibrar uma força que já existe em você. E esse processo começa pela observação.
Observe seus comportamentos, observe as suas reações. Observe aquilo que as pessoas elogiam em você. E observe também aquilo que começa a se repetir e gerar conflitos, cansaço ou dificuldade. E aí que muitas vezes encontramos a nossa sombra. E quando você consegue enxergá-la, ela deixa de agir escondida. Você começa a escolher. E essa escolha é o que transforma força em consciência. E se você está gostando dessa série e quer continuar aprofundando seu processo de autoconhecimento, eu preparei um e-book gratuito que você pode complementar este conteúdo. O link para baixar está na descrição desse vídeo e o QR Code está no final. Baixe gratuitamente, conheça o material e continue esse processo no seu próprio ritmo. E se esse vídeo fez você pensar em alguma característica sua que pode estar passando do ponto, escreva aqui nos comentários. Qual é a sua maior força? E qual pode ser o excesso dela? Talvez a sua resposta ajude outra mulher, outro homem, a perceber algo neles também. Nos vemos no próximo vídeo.